Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais uma formação política, né? A gente retorna com a nossa formação política, depois desse período de eleição, né? A gente teve um período bem conturbado, né, de eleição, mas agora a gente vai trabalhar com a nossa proposta, né, de formação política, de continuar debatendo alguns temas, né, bem introdutórios de interesse da filosofia política, e a gente retorna hoje então para continuar esse projeto. No último vídeo a gente comentou sobre John Stuart Mill, né, e o nascimento de uma espécie de liberalismo social, né, que é a ideia que casa a liberdade tradicional do liberalismo com algumas liberdades políticas, como a liberdade de expressão, a liberdade de profissão religiosa, a liberdade no sentido mais amplo. Esse liberalismo ele se ramifica a partir do final do século XIX, né? O John Stuart Mill ele escreve da metade do século XIX para frente, e ele se ramifica em uma vertente política, né? Que é uma espécie de liberalismo social também, né? O John Stuart Mill ele foi político, e ele influencia na época no Partido Liberal do Reino Unido, né? Que são os Whigs, né? E a partir de então, essa ramificação do liberalismo social ele amplia a sua influência, especialmente nos países de língua inglesa. E um detalhe interessante é que uma das ramificações desse liberalismo social que nasce com o John Stuart Mill é o John Maynard Keynes, que é simplesmente o maior economista do século XX, o criador da macroeconomia, um grande reformador social da Inglaterra enfim, não preciso falar muita coisa. Mas hoje a gente vai falar de um filósofo da língua inglesa, mas ele era americano, que é uma das ramificações desse liberalismo também, dessa espécie de liberalismo, né? E aí eu estou falando em ramificações porque na hora que a gente for entrar quando a gente for discutir sobre o neoliberalismo, sobre as formas de neoliberalismo, a gente vai explicar melhor como que ramifica o liberalismo ali a partir do século XIX, a partir do fim do século XIX, né? Então, assim, continuando essa reflexão, né, a gente vai falar hoje de um filósofo americano, do John Rawls, que nasce em 1921 e morre em 2002, e foi provavelmente um dos mais importantes da tradição liberal no século XX, né? E talvez o filósofo político mais importante do século XX nos Estados Unidos, né? Rawls, além de marcante na filosofia política, ele é um grande nome estudado na filosofia do direito, já que a sua teoria ela oferece princípios teóricos importantes para pensar o fundamento dos direitos humanos, dos direitos econômicos, e o fundamento também da justiça distributiva. E depois a gente vai entender por quê, né? A sua teoria da justiça como equidade, do John Rawls, ela prevê uma sociedade de cidadãos livres, detendo direitos básicos iguais e cooperando para um sistema político igualitário. O liberalismo político do Rawls explora o uso legítimo do poder político em uma democracia e tenta enxergar como uma unidade civil pode surgir apesar da divergência dos pontos de vista, o que é tradicionalmente comum quando as instituições democráticas estão funcionando, né? As instituições democráticas elas permitem uma pluralidade de ideias, de princípios, mas essa pluralidade ela se encontra em choque com outros pontos de vista, e a função do liberalismo que o Rawls defende seria adentrar nessa diversidade sem sufocar as ideias dos outros, mas preservando a democracia e preservando a liberdade política, né? E aqui a gente vai focar especialmente nesse primeiro aspecto, que é o aspecto da teoria da justiça do Rawls como equidade, que é um dos pontos mais importantes para a gente compreender o pensamento dele. O John Rawls é um neocontratualista. Lembram que lá atrás a gente tratou da noção de contratualismo? Contratualismo, para a gente relembrar, é uma noção que entende a sociedade como uma espécie de contrato social feito pelos cidadãos livres. Para que esse contrato seja estabelecido,
Os cidadãos eles devem abrir mão de certas pretensões egoístas e aceitarem uma regra comum para reger a vida dos cidadãos em uma sociedade política. Só assim que essa sociedade pode ser harmônica. O Rawls ele é dessa tradição, só que ele é um neocontratualista, então significa que ele adota princípios básicos do contratualismo clássico, mas ele adota também uma nova forma de compreender esse contrato, adicionando novos elementos nessa proposta, nesse contrato social, atualizando então esses termos fundamentais. No seu principal livro, Uma Teoria da Justiça, o Rawls ele argumenta que a forma pela qual nós podemos entender a justiça é perguntando a nós mesmos com quais princípios nós concordamos em uma situação de equidade. O princípio, e aí aqui a gente destaca o princípio da equidade, é um princípio muito importante para entender o neocontratualismo de Rawls. Porque sem a equidade não é possível um contrato social legítimo. Mas como que a gente chega a esse contrato social legítimo partindo de posições desiguais numa sociedade como a nossa? E aí é que o Rawls desenvolve um outro ponto muito importante da sua teoria, que é a noção de véu da ignorância. E aí em que consiste esse véu da ignorância? É uma espécie de experimento mental. E aí o que é um experimento mental na filosofia? Experimento mental é uma situação hipotética feita para testar princípios filosóficos, testar a reação humana a esses princípios filosóficos, imaginando cenários hipotéticos, né? E aí esse véu da ignorância é um experimento mental que pensa os princípios que balizam as escolhas que vão constituir a nossa sociedade. E aí os cidadãos eles precisam desse véu porque eles não podem saber em qual classe social, qual grupo étnico ou qual gênero eles estariam inseridos para pensar a sociedade e a divisão dessa sociedade. E aí, quando a gente pensa nesses princípios do contrato social, a gente não pode saber onde a gente está inserido na sociedade. E aí, por conta disso, a gente vai defender princípios mais equânimes para poder permitir a ascensão social da sociedade. E aí, a partir disso que ele entende um contrato social, um acordo hipotético em uma posição original de equidade. E aí, ampliando mais um pouco, né, explicando e dando exemplo, o que seria esse véu da ignorância? O John Rawls ele pensa que se você perguntar para um ser humano qual é a melhor forma de dividir a riqueza de uma sociedade, se você não souber a posição social em que você vai estar nessa sociedade, a divisão que você vai pensar vai ser uma divisão mais igualitária possível, porque você vai ter que permitir a ascensão social para caso você saia em uma classe mais pobre, você tenha condições de ascender socialmente. Entende? Então, esse é o ponto. O Rawls ele não parte de um pressuposto de que todos são motivados apenas pelo interesse próprio, mas ele pede apenas que a gente deixe de lado as nossas convicções morais e religiosas para a gente realizar essa experiência imaginária, para a gente se imaginar no estado de equidade, para que a gente possa oferecer princípios comuns para a gente pensar uma sociedade. E aí, a partir dessa posição de igualdade originária, de equidade originária, dois princípios de justiça emergem desse contrato hipotético. O primeiro princípio, você pensando uma formulação de uma sociedade, ele oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos, como a liberdade de expressão, religião. E aqui a gente vê a influência do John Stuart Mill, como que ele ecoa na filosofia do liberalismo do John Rawls, já que ele fundamenta esses princípios liberais que o John Stuart Mill também tentou fundamentar na filosofia dele e também apresentou. E aí esse é o princípio da liberdade. Então, todos os cidadãos eles partem de um princípio originário de liberdade. E aí, o segundo princípio é o princípio da equidade. E aí esse segundo princípio ele diz respeito à equidade social e econômica. Embora o John Rawls ele não pressuponha uma igualdade radical de renda e riqueza, ele parte de um entendimento de que as desigualdades sociais e econômicas elas podem existir desde que elas trabalhem para garantir equidade na sociedade, para que membros menos favorecidos
tenham acesso a uma ascensão social maior. A desigualdade, então, ela é permitida apenas se servir a um propósito de equidade. Daí, por exemplo, deriva a ideia da progressividade tributária. Você aceita a desigualdade, você aceita que existem pessoas mais ricas do que as outras, mas isso está inserido dentro de uma lógica em que você cobra mais impostos dos mais ricos para que esses impostos eles financiem serviços públicos, como educação e saúde, para permitir a ascensão social das pessoas, para permitir que essas pessoas tenham acesso a uma maior gama de serviços públicos para elas poderem melhorar de vida. E isso é fundamental aqui. O John Rawls, ele não debate, ele não condena a desigualdade, ele só condena a desigualdade que trabalha para propagar essa própria desigualdade. Ele condena a desigualdade desde que ela não esteja inserida em um esquema de melhora de vida, de melhora da ascensão social na sociedade. Por isso que a gente falou lá atrás que o John Rawls ele tem alguma coisa a ver com os princípios, por exemplo, da justiça tributária, porque ele dá fundamentos muito sólidos para você cobrar mais impostos sobre os mais ricos, para você ter uma justiça maior na hora de você financiar os serviços públicos e tudo mais. Então, assim, em suma, o contrato que o Rawls pressupõe parte do princípio de que todos devem ter a máxima liberdade política possível, alinhada com o princípio, essa liberdade, né, ela vai estar alinhada com o princípio de equidade, em que as desigualdades existam como instrumentos de promoção da equidade. Então, imagina você, e aí um exemplo, né, imagina que você assina um contrato com alguém que tem o poder de decidir se você come ou não amanhã. Com alguém que tem o poder de decidir se você vai ter liberdade ou não. Você acha que esse acordo ele não tem nenhuma forma de coação nesse acordo? É para isso, então, que o Rawls ele desenvolve a ideia do véu da ignorância na teoria contratualista dele. Ele garante que a equanimidade do poder e do conhecimento para essa posição originária. Então, você tem, ao mesmo lado, um princípio de liberdade e um princípio de equidade nessa posição originária, para fazer com que os cidadãos escolham verdadeiramente uma sociedade, princípios de uma sociedade mais igualitária possível. E aí, ao ignorar essas posições na sociedade, o véu da ignorância ele garante que ninguém pode obter vantagens, ainda que involuntariamente, já que ele se valeria de uma posição favorável de barganha. Então, um rico na sociedade atual, ele pode virar e pensar, olha, eu quero que os ricos sejam favorecidos, porque ele já está numa posição de riqueza, então ele vai ser privilegiado com isso. Mas a partir do momento que você pensa uma sociedade sem saber em qual classe social você vai estar, você, em tese, vai pensar numa sociedade mais igualitária possível para que você, da sua classe social, você consiga ascender, você consiga ter acesso a uma gama de serviços, a uma gama de riquezas e de uma inserção cultural que outras classes têm. E aí você pensaria numa sociedade mais igualitária. E aí é isso. O que vocês acharam, né, do neocontratualismo do Rawls? Deixa aí nos comentários, né? E aí eu gostaria só de levantar uma questão, assim, como que essa ideia é fundamental para a gente pensar a justiça social e a justiça tributária recentemente. E aí vocês conseguem perceber isso? E como que essa ideia, inclusive, inspirou uma série de modelos econômicos a partir do século XX, especialmente os regimes conhecidos da assim chamada social-democracia, especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando essa social-democracia ela abandona as pretensões a se alcançar um socialismo e ela pensa numa gestão do sistema capitalista de uma forma mais igualitária. E aí, inclusive, a social-democracia vai ser um tema para debater. Inclusive, no próximo vídeo, a gente vai explicar um pouco os fundamentos da social-democracia, diferenciar do socialismo, para a gente continuar nesse debate sobre a formação política, sobre os princípios políticos que a gente chega até hoje na humanidade. E aí eu agradeço, eu peço para quem não se inscreveu, se inscrever no canal. A gente vai continuar produzindo conteúdo aqui. Divulguem esse vídeo se vocês acharem interessante. Qualquer dúvida, vocês joguem aí nos comentários que a gente responde. E sugestão de leitura eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e até mais.